Oi, gente, boa tarde. Obrigada por estarem aqui. É um prazer estar aqui de novo com vocês, para a gente continuar a nossa leitura, que está caminhando para o final. Já tem só um restinho aqui de livro, né? Vocês já compraram o próximo? Vocês acreditam que eu vacilei? A promoção acabou e eu não comprei o meu. Eu fui olhar ontem, ele já subiu o preço de novo. Eu falei, não é possível que eu dei esse vacilo, gente. Ainda mandei o link lá, botei no carrinho e falei, depois eu compro. Ai, que raiva. Mas enfim, né? Vou ter que pagar mais caro, né? Faz parte. Mas eu fiquei olhando semana passada, né? Que já tá bem fininho aqui a parte que falta, né? Bem mais fininho do que o que a gente já leu. O que é gostoso, mas dá, né? Aquela dorzinha no coração também. Então, fazendo nossa retrospectiva, né, recapitulando o que a gente falou na semana passada. Semana passada a gente conseguiu ler 2 capítulos, porque eles eram mais curtinhos, né, então a gente conseguiu finalizar o 9 e o 10. O capítulo 9, que é o Geografia da Tristeza, ele traz questões bem interessantes sobre a tristeza como uma causa social, acho que dá para chamar assim, né? Ele fala sobre pessoas, indivíduos, camadas da sociedade que podem trazer essa tristeza de herança, né? E aí a gente conversou bastante, tivemos uma discussão bem legal sobre essas questões, o quanto muitas vezes é difícil sair desse ciclo, quantas pessoas às vezes não têm acesso a ferramentas para conseguir sair dessa tristeza e tudo mais, né? A gente comentou, e ele comenta aqui no livro, que às vezes essas pessoas raramente conseguem chegar ao divã, então, que é um lugar que a psicoterapia, infelizmente, não consegue, não sei se resolver, não gosto muito dessa palavra, mas não consegue alcançar. Acho que soa melhor, né? Não consegue alcançar para tentar dar um contorno para isso. Às vezes, o acesso é tão difícil que o nosso fazer não consegue alcançar esse lugar, né? E aí acaba dificultando ainda mais que esse ciclo seja quebrado e tudo mais. É, ele fala que, né, faltam vagas no CAPS, faltam psicólogos na UBS, falta tempo, falta dinheiro, só não falta sofrimento. Né? Falta um monte de coisa, mas o sofrimento está ali. E o quanto muita gente precisa dar conta desse sofrimento do jeito que dá, e às vezes esse jeito não é o que deveria, o melhor possível, né? Então ele fala dessa vulnerabilidade, dessa pobreza extrema, falta de oportunidades e opções que às vezes atingem, às vezes não, muitas vezes, né, atingem essa camada. Ele traz, né, alguns exemplos de racismo, homofobia, o machismo, são doses diárias de envenenamento social, né, e aí eu fico pensando, eu me lembrei, eu estava em uma aula semana passada, e aí foi falado lá sobre o caso de um psicólogo negro que ele cometeu suicídio no carnaval desse ano. Não sei se vocês ficaram sabendo. E aí a gente comentou sobre isso na aula, e aí quando eu estava aqui relendo, eu lembrei desse caso, né? Trazendo a questão do racismo, para quem não soube, ele estava em um camarote no carnaval, e ele queria passar de um lado para o outro, assim, pelo que eu li, né, da história, pelo que eu soube, pode ser que eu peque em algum detalhe aqui, mas ele queria passar e tinha um homem impedindo a passagem, sem nenhum motivo. E ele pediu com educação 1, 2 vezes e o cara simplesmente fingia que ele não existia. É assim que ele descreve. Fingiu que não tinha ninguém pedindo ali licença. E aí ele se impôs, né, agiu com brutalidade ali, com certa agressividade, né, ele era um homem grande e tal, ele meio que se impôs ali e o cara deixou ele passar. E aí ele fez um post contando isso, e ele fala, não sei se exatamente com essas palavras, mas que ele só foi respeitado a partir da agressividade. Então, a agressividade foi o que fez ele conseguir ali ter o mínimo de respeito para ele circular em um ambiente. E aí ele faz esse post, acho que no dia seguinte, eu não sei se no mesmo dia, ele tira a própria vida. Então eu fico pensando o quanto
o racismo, a homofobia, o machismo, todo o tipo de preconceito, ele atravessa a pessoa em um lugar que quem não passa por aquilo não consegue acessar, não consegue imaginar o que é viver isso, né? Então, acho que todas essas camadas são muito importantes, e como eu estava comentando com vocês ali no início, o quanto é importante para nós termos consciência minimamente disso, buscar aprofundamento nessas coisas que não são do nosso dia a dia. Yolanda, a gente está recapitulando ainda da semana passada, tá? Estou passando ali pelo capítulo 9. E o quanto essas questões atravessam os nossos pacientes na clínica o tempo todo. E é nossa obrigação ética ter esse conhecimento para que a gente não pratique essa violência também que eles já sofrem todos os dias, né? Então, acho que sim, existem pessoas, indivíduos, camadas da sociedade que têm uma tristeza que é um pouco diferente. Ela vem de um lugar de uma dor muito intensa, né, e que precisa ser manejada com a delicadeza né, que é necessária nisso daí. Então, enfim, ele depois traz, né, sobre o pai dele, e aí eu fiquei pensando como ele consegue costurar a teoria com a história de vida e fazer isso de uma forma tão leve, né? Eu fico impressionada. No capítulo que a gente vai ler, ele faz isso de uma maneira incrível. E aí ele fala desse sofrimento, que o pai dele vivia à base de remédio para dar conta de fazer as viagens ali de caminhão, para poder pagar a escola e tal. Falamos um pouco sobre um privilégio que dá para anotar, porque ele estudou escola particular, sem anular o sofrimento do pai dele, mas de um olhar privilegiado frente às coisas que a gente estava discutindo, que era de uma vulnerabilidade, de uma miséria, uma extrema pobreza, né? E aí, no capítulo 10, ele traz o título Entre Ser Forte e Poder Quebrar, e ele traz a questão do doutorado dele, que ele chegou em um momento que ele quebrou realmente, que ele não dava conta, que ele deitou em posição fetal e não sabia mais o que fazer, e o quanto foi importante ter o pai ali para dizer, filho, se você quiser desistir, pode desistir, né? E aí ele faz essa costura com a teoria, dizendo o quanto é importante ter essa permissão de poder quebrar, de poder desistir, de poder mudar o rumo, né? Que às vezes a gente precisa disso e muitas vezes não tem essa autorização, essa permissão, seja externa ou interna, para quebrar mesmo, para não estar bem, para não conseguir seguir em frente. Ele fala sobre olhar os nossos limites, sobre a questão da imposição de ser forte o tempo todo, né? Essa sociedade que impõe essa resiliência, essa força, mas que ao mesmo tempo não olha para esses indivíduos, né? E aí ele termina falando que viver é um constante equilíbrio entre saber o que soltar e o que vale a pena permanecer segurando. Então, basicamente, o que a gente discutiu na semana passada. Então, vamos continuar no capítulo 11, página 115. Tristeza e empatia. Uma questão de ir e saber voltar. Mas sei de uma coisa: meu caminho não sou eu, é outro, é os outros. Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salva e pensarei: eis o meu porto de chegada. Clarice Lispector, no livro Todas as Crônicas. Eu devia ter uns 5 anos. Era verão e estávamos cruzando uma estrada do interior, como tantas outras que cortavam o Brasil com seus nomes esquecidos. Meu pai dirigia, minha mãe ia ao lado, e eu me espremia junto aos dois, com um sanduíche nas mãos e a cabeça encostada na janela, vendo o mundo passar devagar. O caminhão era a nossa casa ambulante. Meus pais levavam de tudo dentro daquela cabine: cobertor, escova de dente, travesseiro, garrafa térmica com café, lanche embrulhado em papel alumínio e um rádio que, vez ou outra, deixava a música de lado para dar lugar à conversa. Eu achava essa vida uma aventura. Dormir no banco de trás enquanto o motor roncava representava para mim quase um conto de fadas moderno. No entanto, fizemos uma parada que ficou tatuada na minha memória, com as cores e as angústias de quem pela primeira vez sentiu a realidade do erro. Foi num posto de gasolina. O sol batia forte no asfalto.
O cheiro de combustível misturado ao calor seco da estrada fazia o ar ondular. Meu pai desceu para abastecer, e logo em seguida uma família se aproximou. Eram 5 ou 6 pessoas, talvez mais. O que não esqueço é do menino que estava entre eles. Devia ter a minha idade. Estava com os pés descalços e o cabelo grudado na testa pelo suor. Ele vestia uma bermuda vermelha surrada. Me olhou com um semblante de quem pede desculpas por existir. E eu, muito mexido, não soube devolver o olhar. Minha mãe, sem hesitar, abriu a pequena caixa de mantimentos que carregávamos e começou a separar alguns alimentos. Um pacote de biscoitos, 2 maçãs, uma garrafinha de água. Entregou tudo com delicadeza. O menino então pegou os biscoitos com as 2 mãos e deixou escapar um sorriso tímido, com dentes ainda de leite, que deveriam ser vistos depois de brincar, não depois de pedir. Retornei à cabine do caminhão e chorei. Chorei quieto, com a cabeça baixa, tentando entender por que o meu corpo reagia daquela forma. Não sentia fome nem medo. Sentia que estava sendo perfurado por alguma tristeza que não cabia no vocabulário que eu conhecia. Era como se alguma parte minha tivesse entendido que o mundo, naquele instante, se dividia em dois: os que tinham algo para oferecer e os que apenas podiam aceitar. O menino poderia ser eu, a estrada poderia ser outra, a caixa de mantimentos poderia estar vazia. Aprendi ali, sem ninguém precisar me dizer, que empatia não é fruto da compaixão nem da bondade. Ela se origina do espanto, da capacidade de perceber que a vida, às vezes, se sustenta por um fio invisível, esticado entre o seu corpo e o de alguém que te devolve o próprio reflexo. Hoje, quando leio sobre cidades destruídas, pessoas enterradas sem dignidade, crianças fugindo com o que conseguem carregar nos braços, volto àquele menino. E então uma pergunta se impõe: como continuar sentindo sem ser tragado pela tristeza global? A resposta? Ainda não sei. Escreva esse capítulo na intenção, um pouco ilusória, de procurá-la. E aí, sobre a forma como ele escreve, né? Esse trecho, quem lê nem imagina que é um livro que fala de psicanálise, né? Parece um romance, alguma coisa assim, porque ele traz uma história realmente que te envolve ali, né? Que é uma história, não sei se 100% real, não sei se ele, né, ele dá uma poetizada, claro, mas não sei até que ponto é verídico ou não essa história, mas que ele traz isso, te envolve, e aí agora ele começa a trazer isso para a teoria, né, e isso é muito legal, fica muito mais gostoso de ler a teoria assim, né. Ele continua assim. Foi só quando conheci a obra de Winnicott que me deparei com um conceito que iluminou aquela vivência do posto de gasolina, a noção de identificação cruzada, que nada mais é do que a capacidade de se colocar no lugar do outro sem se perder de si mesmo. Para compreender o seu funcionamento, é preciso entender as bases da sua origem. Trata-se de um mecanismo psíquico bastante sofisticado, que é construído lentamente a partir da identificação primária, presente nos momentos iniciais da vida. E ele coloca uma nota de rodapé aqui sobre identificação primária. A identificação primária é a primeira forma de vínculo entre o bebê e o ambiente, descrita por Winnicott no contexto da mãe devotada comum. Trata-se de um estado inicial em que o bebê e a mãe ainda não são percebidos como separados, e o cuidado materno suficientemente bom, adaptado às necessidades e ao ritmo do bebê, sustenta a ilusão de que o mundo surge como extensão dos seus gestos. Essa experiência, vivida progressivamente, fornece a base para que o bebê mais tarde possa se diferenciar sem perder o sentimento de continuidade de ser.
Antes de alcançar a capacidade de realizar identificações cruzadas, o bebê precisa atravessar um longo e complexo processo de amadurecimento. Lembremos que, para o Winnicott, o ser humano nasce em uma condição de dependência absoluta e, portanto, não tem maturidade psíquica para se diferenciar do ambiente. Os primeiros estágios da vida representam, assim, um período extremamente delicado, pois o bebê precisará de diversas provisões ambientais para poder vir a ser. Nessa fase do desenvolvimento, a mãe, ou quem cumpre a função de cuidar, apresenta o mundo à criança em pequenas doses. Esse cuidado sustenta o sentimento inicial de onipotência, ligado à criatividade primária, que mantém por um tempo a ilusão de que tudo o que o bebê precisa simplesmente aparece. Logo, a realidade externa é percebida como extensão dos seus gestos espontâneos, como se o mundo surgisse a partir deles. Quando as coisas correm bem, chega um momento em que, se pudesse falar, o bebê diria: eu sou. Mas esse estado ainda é frágil, repleto de indas e vindas. Ou seja, momentos de integração se alternam com retomadas de um estágio anterior, no qual tudo ainda estava fundido. Só depois da conquista desse eu é que será possível realizar funções psíquicas mais complexas, como a projeção e a introjeção. Tais mecanismos, frutos da diferenciação entre o eu e o não eu, permitem que a pessoa se coloque no lugar do outro sem se perder de vista, vivendo o paradoxo de estar em si e ao mesmo tempo no outro. E por essa via que se torna possível acessar pensamentos, ansiedades, medos, sensações e esperanças de outra pessoa. As identificações cruzadas são, portanto, a base da empatia e da solidariedade diante do sofrimento alheio. E aí, eu fiquei pensando, né, esses indivíduos que chegam na clínica que não têm esse eu formado, né, que o quanto isso impacta a capacidade de sentir empatia, essa capacidade de identificação. E aí eu fiquei pensando em dois pontos, né? Essa incapacidade de sentir empatia, né? De se colocar no lugar do outro sem se perder de si, né? E essa incapacidade que acho que vem se acentuando cada vez mais, e de indivíduos que já fazem o contrário, que não conseguem se separar do outro, né? Indivíduos que sentem o que é do outro de maneira tão intensa e fusionada que parece que é ele mesmo que está sentindo aquilo, né? Então, o quanto é importante esse processo de amadurecimento que ele traz para que exista um caminho do meio aí, né? Para que você não sinta demais pelo outro, nem que você se distancie totalmente do que o outro sente e fique, né, desconectado de tudo isso, para que você saiba ter esse equilíbrio entre o sentir demais e o não sentir nada. Aquele sentir que é capaz, né, de ter essa empatia, mas sem se perder de si, entendendo que o eu é uma coisa e o outro é outra coisa, né? Ele continua. A identificação cruzada ocorre quando algo do outro ressoa em uma zona sensível nossa, mesmo que a dor não seja idêntica e a história seja outra. Refiro-me a um tipo de reconhecimento inconsciente, que não passa pela razão, mas pelo corpo. O sofrimento do outro recupera uma memória, talvez ancestral, daquilo que também já nos feriu um dia. Para o Winnicott, essa capacidade não se limita ao campo individual. Ela também uma condição indispensável para que a sociedade funcione de forma verdadeiramente democrática, pois só há maturidade social quando aliada à maturidade individual. Segundo o autor, não resta dúvida de que a identificação cruzada enriquece em muito todas as experiências humanas.
e que as pessoas que têm essa capacidade reduzida acabam ficando entediadas e são entediantes. É claro que a identificação cruzada também apresenta riscos, e aí ele vai trazer esse outro lado. Em tempos de hiperconexão, em que somos continuamente bombardeados por imagens de tragédias, não é raro que muitas pessoas, eu incluso, se sintam culpadas por estarem simplesmente vivas. Falo de um tipo de empatia que escapa da simbolização e cai no terreno da fusão. Um sofrimento que, por não encontrar mediação, vira uma culpa esmagadora, quando não há fronteira psíquica suficiente para diferenciar o que vem de fora, o ego se vê invadido por afetos que não consegue digerir. E aí esse eu que às vezes não está ali tão forte, né? E eu acho que nenhum de nós tem esse eu forte e sólido 100% do tempo. Tem dias que ele dá uma baqueada ali, né? Acho que existem, e aí faz parte da instabilidade de ser e de sentir, né? Então, quando às vezes esse ego não está ali tão forte, tão solidificado, o que eu acho que é natural, ele se vê invadido, às vezes, por alguns afetos, né? Acho que o problema está quando sempre ele se torna invadido, né? Esse ego está muito fragilizado e ele não consegue se manter ali em nenhum momento. Ele é invadido constantemente por esses afetos que ele não sabe digerir e que às vezes nem são diretamente afetos relacionados a ele, mas que vêm de um externo e se conecta a ele por algum motivo. Aqui entramos no território de um funcionamento psíquico que beira a patologia. Mais precisamente, poderíamos pensar numa possível interrupção do processo de amadurecimento ou numa regressão momentânea, já que, conforme mencionei, o desenvolvimento emocional não é linear, e sim marcado por idas e vindas. Nos casos em que a fronteira entre o não eu e o eu não é mantida, o que era para ser empatia se transforma em afogamento e o fio invisível que nos liga ao outro passa a apertar como uma corda. É comum que a tristeza do outro se instale em nós, como se fosse nossa, sem que possamos transformá-la ou dar-lhe destino simbólico. Isto é, ficamos presos ao impacto bruto, como naquela tarde no posto de gasolina, em que eu ainda não dispunha de recursos para elaborar o que via. A diferença é que, com o amadurecimento, aprendemos a ir e voltar desse lugar, ir até onde o sofrimento do outro ressoa na nossa própria história, para reconhecer, acolher, se possível agir e voltar para o nosso eixo, sem deixar que a dor nos engula. Eis a base da empatia, sustentar o paradoxo de sentir profundamente, sem perder o próprio contorno, o senso de si. Sem essa base, a estrada se torna grande demais. O calor do asfalto sufoca, e qualquer caixa de mantimentos parece pequena diante da fome do mundo. Entendi a importância da base da empatia anos depois, ao me lembrar daquele menino e perceber que se a minha mãe pôde abrir a caixa e oferecer algo, foi porque havia algo a ser oferecido. Esse ato só foi possível porque ela estava presente o bastante para sentir e estava firme o suficiente para não se desfazer por completo. O menino no posto me convocou, sem saber, a encarar uma verdade bruta da condição humana. Fomos feitos para ser permeáveis. Sentir é um risco. Risco de perder o chão, de sair da pequena fortaleza que erguemos em torno de nós mesmos. Risco de ser afetado, de se deixar tocar, de permitir que algo nos desorganize e, quem sabe, nos transforme. Parafraseando Clarice Lispector, nós só estaremos salvos quando pudermos sentir plenamente o outro. E aí, o que vocês acharam?
Vocês estão super calados hoje, né? Me contem o que vocês acharam desse capítulo. Nada? Ninguém? O que vocês acharam da forma como ele costurou ali a história com a teoria? Ele faz de uma forma tão, parece tão simples, né? Tão fácil. Eu achei muito interessante ele trazer essa questão, né, de que a gente precisa também, de certa forma, conseguir realizar essa separação, né? Eu fiquei pensando quem trabalha com isso, né? Quem atende, o quanto a gente precisa ter essa capacidade de não se inundar pela dor do outro, né? Não, de não se afogar com essa dor que é nos apresentada todos os dias. É por isso que haja análise, haja supervisão, para a gente tentar manter esse ego minimamente no eixo ali, porque a gente escuta coisas muito difíceis, a gente escuta histórias muito doloridas, e é preciso que a gente sinta com esse sujeito, né, para que ele tenha ali a nossa presença inteira, só que é preciso que a gente não seja inundado. E isso é muito difícil. É muito difícil a gente não ser inundado. E aí, por isso que eu acho que a psicanálise, quando estabelece esse tripé, né, de análise pessoal, estudos e supervisão, é muito assertiva, porque imagina lidar com tanta dor, com tanto sofrimento, e não conseguir se separar disso, né? E o tripé é o nosso aliado para a gente conseguir ali sentir, mas sentir dentro dos limites, né? Para a gente não ser inundado e ser afogado por esse sofrimento do outro. Então, o quanto é importante manter esse tripé equilibrado para nós mesmos, né? Para nos proteger e para que a gente desenvolva um trabalho ético, respeitoso, né, empático, dentro desse limite ali com os nossos pacientes. Iane, pode falar. Oi, Jéssica, igual você foi falando, o som tá bom? Tá Ah, ouvindo? sim, Você foi falando assim, parece que a escrita foi tão fácil, ele assim falando, né? Muito profundo e fácil. Mas é aí que está, eu acho que da psicanálise principalmente. Não deixar ser afetado, mas também a gente precisa ser afetado em determinado momento, deixar, né? Porque senão torna uma coisa muito fria. E eu fico pensando assim, descobrir esse ponto, né, esse limite de ser afetado e não ser afetado, o tanto que é difícil, porque você também precisa estar ali com o outro sentindo, né? Eu fiquei pensando aqui nesse limite, né? Qual seria de ser afetado e não deixar de ser afetado, né? Eu acho que você conhece, a Suzy fala tanto disso também, né? Que a gente precisa estar ali e deixar também, né? Sentir. Por isso que eu sim, achei assim, a escrita dele passou como uma coisa fácil, né? Mas não tão fácil, eu acho que muito difícil. sim. Fiquei aqui pensando. Só quem vive isso diariamente sabe o quanto é difícil, né? E aí, Anne, você foi falando, eu pensei em outra coisa, né? O quanto esse sentir, ele é diferente para cada paciente, né? Tem pacientes que é muito mais fácil, não sei como que é para você, né? Mas tem pacientes que é mais fácil manter esse limite, você consegue ali, mas aí entra a nossa história, né? Tem pacientes que quando começam a falar da sua própria história, nos atravessam em pontos da nossa história. E aí eu acho que é o ponto que é mais difícil ainda você conseguir fazer essa separação ao mesmo tempo que você precisa sentir ali junto com ele, né? E eu tenho, assim, eu estou falando minha dificuldade, principalmente quando é um paciente que ele não sente o que ele passou. Nossa, parece que aí eu me afeta mais e eu sinto mais. E eu tenho mais dificuldade nesse ponto, quando o paciente está lhe contando uma coisa tão difícil e ele finge, né, faz aquela separação e não sente ali o tanto que ele sofreu, o tanto que foi difícil. E eu fico assim, gente, eu estou sentindo e ele não.
É, assim, eu falo, nossa profissão é muito bonita, mas é muito difícil também, né? A questão de separar o sofrimento do outro. Por isso que é igual você falou, é o tripé, sempre. Sim. E aí, você falou isso, né? Eu pensei, contratransferencialmente, talvez você está sentindo pelos dois, né? Você sente por você e sente por ele, já que ele não está dando conta de sentir ali, né? E, cara, quanto é Pode ser isso bonito isso, mesmo, né? Jéssica. Eu não tinha pensado isso, mas pode ser isso mesmo. Eu achei bem interessante, bonito. Vou pegar a sua fala também, você ter falado isso. Sim, que bom. Cadê? A Bia tinha levantado a mão, você desistiu, Bia? Não desiste. Você tá Oi, aí? Não? boa tarde. É que Boa minha internet tarde. está oscilando muito. Ah, E tá, aí mas vamos cortou tentar. um pouco da fala também, mas eu vou tentar falar. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ótimo por enquanto. É que é difícil mesmo esse sentir ali junto com o paciente, mas eu acho que é essa separação de que o que é meu, o que é dele, sabe? É poder se deixar afetar, que eu acho que é super importante, se deixar afetar com o que vem do paciente, com a dor, com a história, né? Assim como esse olhar que ele teve para aquele menino, de alguma forma ele se deixou afetar ali, né? Mas é poder separar o que é meu, o que é dele e até onde eu posso ajudar aqui, até onde eu posso ir, né? Porque se a gente não consegue, acho que por isso que é tão importante a nossa análise também, né? Porque se a gente não consegue separar isso, a gente entra naquele lugar de que eu preciso salvar essa pessoa dessa dor, desse sofrimento, e aí a gente sai desse lugar de se deixar afetar, de sentir com, e passa para o lugar de, tá, eu preciso salvar então essa pessoa de alguma forma, e não, aí trazendo de novo para o livro, né? E não só ir lá na minha sacola de mantimentos e o que eu posso fazer agora para ajudar, né? Mas, enfim, acho que é poder separar isso também, né? E a nossa análise nos ajuda muito. Separar a dor do outro, se deixar afetar sim ali, né? Enfim, mas poder separar o que é meu aqui e o que é do paciente. E é difícil, não é fácil, né? Assim como Você essas dores universais, né? Como ele diz assim, a gente poder olhar para a dor do outro e poder separar isso também, né? sim, sim, com certeza. E aí, essa separação é esse desafio diário, né? Da gente conseguir entender o que que é nosso e o que que é do outro, né? E aí, você falou da análise, eu, né, já deixei claro aqui que eu acho que é essencial, porque imagina como que é difícil diferenciar o que que é seu e o que que é do outro se você não está olhando para o que é seu, né? Porque na análise a gente está olhando para o nosso, né? E se você não está olhando para esse seu, ou não olhou para ele em algum momento, né? Então, o quanto fica difícil essa separação, né? Então, por isso que acho que a análise pessoal é tão fundamental para que a gente, né, não submeta o paciente às dores que são nossas e não dele, e também não sejamos inundados por dores dele que às vezes tocam nas nossas, mas que não são as mesmas, né? Então, acho que é isso, essa separação é fundamental, né, Bia? Yolanda, pode falar. Foi um texto bem curto, mas tão profundo para mim, porque aqui ele fala sobre que o nosso corpo ele reage ao que nós ouvimos, e que a gente realmente tem que ficar muito atento a isso, para que a gente não chegue na indiferença da presença na clínica com o nosso paciente. E eu me coloquei aqui como analista e me coloquei como analisanda também. Fiquei flutuando nesse texto curto. Ora eu estava como analista, ora eu estava como analisanda aqui. Não sei se vocês sentiram isso também. E aí eu me coloquei nesse lugar aqui de que às vezes também me falta palavras no meu vocabulário para interpretar alguma dor que eu estou sentindo. E já me transferindo novamente para o paciente, para analisando, eu vejo o quanto às vezes eu me deparo com situações que a pessoa fala assim, eu não sei o que eu senti, ela não consegue dar um nome para a dor dela, para o sofrimento dela, e o que foi falado aqui é que é totalmente normal a gente
ouvir isso do nosso paciente, porque pode ser que aquilo seja uma dor nova, seja uma dor que não caiba no vocabulário emocional dele. E a gente, muitas vezes, acha que está muito óbvio, é muito simples, está na cara, mas não é. A subjetividade, ela entra em ação aqui de uma forma tão profunda que o caso dessa leitura me levou para este lugar, de entender que vai faltar muitas vezes palavras para descrever o sentimento naquele momento, naquele conteúdo. E outra coisa que eu achei interessante, até a Bia falou um pouquinho sobre, que essa identificação cruzada, que se nós não estivermos preparados para estar nesse lugar de acolher a dor do outro, sem nos perder de nós mesmos, eu acho isso muito importante, para que a gente consiga chegar nesse meio termo, nesse ponto de equilíbrio, de acolhimento ao paciente, e é claro que muitas coisas vão nos atravessar e a gente tem que correr para análise mesmo, porque isso é inevitável que aconteça, né? Mas eu achei extremamente importante esses 3 pontos, para mim, foram muito marcantes aqui nessa leitura de hoje. Era isso que eu queria contribuir com vocês. Obrigada, viu, Yolanda? E você foi falando dessa questão de, às vezes, não conseguir nomear, não conseguir colocar em palavras, né? E eu fiquei pensando que isso também é parte desse processo de amadurecimento que ele traz aqui, né? Às vezes o paciente, ele precisa viver com a gente na análise esse processo de amadurecimento, né? Essa constituição desse eu, essa separação entre o eu e o não eu, e aí acho que dentro desse amadurecimento também está isso, né? De conseguir dar nome às coisas, conseguir sentir as coisas e conectar o sentir ao nomear, né? Eu acho que vai muito nesse sentido desse processo que às vezes é falho, né, ali na origem, e que ele precisa, de certa forma, ser construído na análise, né? Esse amadurecimento vai precisando acontecer para que essa pessoa vá encontrando esse eu ali e conseguindo nomear aquilo que ele sente, aquilo que o atravessa, né, e o quanto é importante que a gente esteja ali para auxiliar nesse processo de amadurecimento, né, que engloba tudo isso que a gente trouxe aqui. A Clara mandou aqui no chat a identificação da dor também. A gente acaba sentindo e precisa separar. Exatamente, né? Esse desafio aí que a gente tem, né? De sentir junto, mas não sentir por ele, né? Eu acho que isso, eu gosto muito de pensar assim, a gente sente junto, a gente tá ali, mas a gente não faz por ele, a gente não sente por ele, né? A gente sentindo junto com ele vai propiciando esse ambiente para que ele também possa sentir, né? Para que ele vá aprendendo a nomear e tudo mais. Então, quão difícil, quão desafiador, mas quanto é bonito também, né? E eu, pelo menos, acho extremamente gratificante conseguir, né, estar nesse processo com eles. Mais alguém quer comentar? Não? Acho que dá para a gente ler um pouquinho do outro. Não sei se vai dar para terminar. Bem legal esse daqui também. Todos eu falo que é legal, né? Eu gosto de todos eu adoro. Então vamos lá. Capítulo 12, página 125. Alegria precisa de raiz. Então, em um livro que falamos tanto sobre tristeza, vamos falar de alegria, porque sabemos, como já discutimos tanto, que as duas não são inimigas, né? Muito pelo contrário, elas são amiguinhas, estão ali caminhando juntas. Então, vamos falar um pouquinho de alegria aqui nesse capítulo. Um dia feliz tem mais poder que a tristeza de uma vida inteira. Nele moram as reviravoltas. A citação é da Carla Madeira no livro Tudo é Rio. Nos últimos anos, tenho me surpreendido com as pequenas alegrias, as banalidades do cotidiano. Refiro-me a uma alegria tímida, por vezes solitária, que surge quando o dia termina e a casa repousa, que vibra despretensiosa no meio de uma música qualquer enquanto preparo o café. Ou quando acordo mais cedo e abro a porta dos fundos de casa, me surpreendo com o som do vento nas árvores e o canto dos pássaros.
Ou ainda, no instante em que reencontro o rosto do meu companheiro, depois de horas trabalhando, e reconheço na sua presença o esforço de quem também passou por uma jornada exaustiva. As alegrias não chegam com alarde, elas aquecem como o sol de inverno e não mudam o mundo, mas me devolvem a mim. Eu amei essa frase, gente. Elas aquecem como o sol de inverno e não mudam o mundo, mas me devolvem a mim. Não precisa ser grandioso, não precisa ser. Pode ser pequenas alegrias, né? Morninhas ali como o sol de inverno, mas que às vezes nos devolvem para nós mesmos, né? Achei muito lindo esse trecho. Há pouco tempo, me veio à memória a primeira visita que fiz ao Zoológico de São Paulo com os meus pais. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. Lembro que não dormi na véspera, tomado por uma ansiedade estranhamente inexplicável. Minha mãe preparou sanduíches de pão de forma com patê, e meu pai levou um lençol velho para estendermos na grama. Guardo o cheiro de eucalipto misturado ao da pipoca doce, o alvoroço das crianças correndo, o cansaço nas pernas e aquela empolgação inocente. Fiquei emocionado quando vi a girafa de perto. Ela era imensa, desproporcional às imagens que eu havia construído. Entre tantas recordações infantis, há outra que permanece muito vívida. Meu avô, surgindo no quintal de casa, com uma bicicleta azul sem rodinhas. Ela reluzia como uma moeda nova. Fiquei imóvel, sem saber se corria, se agradecia ou se chorava. Peguei a bicicleta com as mãos suadas e saí pedalando meio torto, sentindo o vento bater no rosto e a roda traseira se perder numa curva. Me esborrachei na calçada, ralei o joelho e o sangue rapidamente escorreu. Doeu, mas confesso que a alegria era maior. Eu tinha uma bicicleta. Melhor ainda, eu tinha um avô que sabia me dar o que o destino mais tarde tantas vezes tentaria me arrancar, a confiança de existir. Minha infância parecia um jardim sem muros, onde a alegria circulava livremente. Talvez seja por isso que eu considero Era Uma Vez, da cantora e compositora Kel Smith, uma das canções mais bonitas já feitas sobre esse período da vida. Ela conseguiu traduzir a saudade daquela época em que ser feliz dispensava cautela. E aí ele traz um trecho da música. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. Com o tempo, a gente vai desaprendendo o que fazer com a alegria. Alguns a deixam de lado, com receio de parecerem tolos. Tem quem a abandone num canto, com medo de pagar mico. Tem quem passe por cima dela feito um trator, preferindo preservar o orgulho. E tem quem, por algum motivo, nem saiba mais direito com o que ela se parece. Ora, a alegria que perdura, diferente do que muita gente imagina, não costuma vir de rompantes. Ela não cai do céu nem explode sem aviso. Precisa de solo, de paciência e, principalmente, de uma história que a prepare. Eu aprendi que ela só germina quando a tristeza tem onde repousar, pois se conecta a quem fomos, sem abafar o que doeu, sem fingir que nada aconteceu. É uma alegria que não teme o passado, porque carrega com ela as marcas que o tempo deixou. Creio que é esse pano de fundo psíquico que sustenta o que somos quando as emoções se misturam. É ali que a alegria encontra força para não ser frágil, para não depender de circunstâncias ideais. E é isso que me pegou muito, essa força para não depender de circunstâncias ideais, né? Porque ter alegria quando tudo tá maravilhoso, lindo, perfeito, aquele mundo de conto de fadas, é bem mais fácil do que encontrar essa alegria no meio do caos, né, vamos dizer assim. E aí não que, né, não
romantizando e dizendo, né, que a gente precise ter essa alegria ou espaço para ela o tempo todo, mas que não é só nesses momentos gloriosos e muito grandiosos em que essa alegria precisa e pode surgir, né? Eu acho que o que ele traz aqui é a gente conseguir construir essa alegria que tem essa força de aparecer em pequenos momentos, né? Que ela fica ali nesse pano de fundo psíquico que ela vai e vem. Acho que assim como a tristeza, a gente poder circular pela alegria, né? Poder entender que ela está presente ali, né? Não sei como que vocês interpretaram, mas eu achei muito bonito essa força para não ser frágil, para não depender das circunstâncias ideais. Porque se a gente for ter espaço para alegria só nas circunstâncias ideais, quando que vem essas circunstâncias ideais? Porque para mim acho que não chegou ainda não, né? Então, vocês querem comentar? O que vocês sentiram ao ler esse último parágrafo aí? Pode falar, Dani. Oi, boa noite. Oi, boa Então, noite. Jess, eu estava pensando aqui sobre a alegria numa circunstância ideal, né? É engraçado porque eu me sinto alegre, regozijante de mim mesma, quando me acontece algo desagradável. Eu sempre vou procurar uma solução, né? Mas isso aí é um negócio super pessoal que eu estou trazendo aqui. Então, eu vivi um negócio ruim, eu não vou procurar distração para escapar daquela situação ruim, né? Eu vou enfrentar aquela tristeza, né? E vou atravessá-la completamente até o final, sentindo todo o desconforto até o final. E quando eu chego nesse final, é porque eu já tenho uma solução ali para aquele, né? Para esse problema, para esse trolho. Então, aí eu encontro uma felicidade. Eu achei a solução, bum, vem uma satisfação, uma alegria genuína, que ela não pode ser desconstruída depois. Talvez se eu colocar assim, se a gente tem um desconforto, uma tristeza, a gente diz assim, sabe o quê? Não vou ver isso agora, vou ver uma série. Cortou o processo com distração. Cortou o processo do incômodo com distração. Em vez de investigar, ir atrás da solução, como eu saio daqui, quais são as minhas opções, né? Então, eu acho assim que quando a gente corta esse processo, e aí quando a gente se defronta de novo, confronta de novo com a situação, a gente volta para aquele mesmo lugar inicial, e a gente só protela, né, o inevitável. E se ele cai no esquecimento, ele é reprimido ali, suprimido, ele vai voltar depois de outra forma e a gente já nem tem mais, né, consciência daquilo, né? Então, não cortar o processo, se bancar aquele desconforto. E até o final é o meu ponto de felicidade e alegria, né? Então ele não é, ele é um negócio assim palpável. É um negócio que eu sei, bum, é isso. Sim. Quando você foi falando, eu fiquei pensando que talvez isso seja, né, uma das possíveis definições do que é ter uma alegria forte o suficiente, né? Essa alegria que vai lá, que as circunstâncias estão longe de ser ideais, mas que ela consegue atravessar tudo aquilo, sustentar, bancar esse processo, viver a dor, viver o incômodo, viver o sofrimento e chegar lá no final e falar: estou aqui, né? Estou aqui, sou forte o suficiente para passar por isso tudo sem deixar de existir, né? Porque a alegria, ela suportou todo esse processo, né? Quando você foi falando, eu fiquei pensando nisso. Talvez isso seja uma das formas de ter uma alegria forte,
né? Acho que a alegria frágil, talvez é essa que só existe em circunstâncias ideais. E aí, como eu disse, imagina se a gente ficar esperando as circunstâncias serem ideais para a gente ter um pouco de alegria, como que fica? Não tem. Então, eu fiquei com essa sensação, assim, essa é uma das formas de manifestação da alegria forte, né, que consegue passar por tudo isso e chegar lá no final e falar, banquei e deu certo. Yolanda, pode falar. Eu fiquei presa aqui nessa frase, Jéssica. Assim, tem algo com o que a Dani falou. Eu aprendi que ela só germina quando a tristeza tem onde repousar. O repouso da tristeza é quando a tristeza vem. A tristeza vem, ela fica ali. Para que a alegria aconteça, ela teve que acolher alguma coisa. Então, gente, como é profundo isso? A alegria, ela só germina quando a tristeza tem onde repousar, porque se não houver a tristeza, a alegria não aparece. Então, há a dependência de uma e da outra aqui. Então, se o meu solo não estiver preparado para recepcionar a tristeza, a alegria não existirá. Porque uma depende da outra para existir. E depois é ali que a alegria encontra força para não ser frágil. Então, estou me sustentando diante dessa tristeza, só que a alegria vem. Com a presença da tristeza, a alegria se fortalece. Então, ela não vive se vendendo, só vou ser alegre, nós, no caso, né, o solo, não vou ser só totalmente alegre quando tudo estiver bem. Não. Por quê? Porque ela já tem uma estrutura, ela já está enraizada, já foi germinado algo ali que deu sustentação para que ela permaneça. E madura, hoje eu estou alegre, porém não está tudo perfeito. Que lindo, gente, que lindo. Nossa, é lindo, Yolanda, amei você trazer essa sua interpretação, né, a forma como te passou, porque acho que é isso, né? É o que a gente vem discutindo ao longo de todo esse livro. É a gente acolher essa tristeza e entender que ela tem ali o seu papel. Quando ele fala, sem abafar o que doeu, sem fingir que nada aconteceu, quanto a gente, às vezes, como a Dani falou, né? Às vezes você quer, ai, não vou pensar nisso agora, vou assistir uma série. E, assim, pessoas que às vezes vêm fazendo isso o tempo todo, né? O assistir uma série vira, eu vou trabalhar, eu vou encher minha agenda, eu não vou pensar nisso, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a tristeza, ela tá ali. Mas ela foi meio que, sai para lá que eu não quero você. Ela não foi acolhida ali para ser, talvez, o adubo que aquele terreno precisava para aquela alegria florescer depois, né? Ela foi jogada de lá e aquele terreno ficou ali árido. Então, se você não acolhe essa tristeza, talvez você não tenha capacidade também de sustentar essa alegria, né? Então, é muito bonito pensar como as duas estão ali, uma presente na outra, as duas de mãos dadas, né? E o quanto é importante olhar para isso, olhar para esse terreno, olhar para essa capacidade de germinar, né? Eu achei lindo esse trecho aqui também. Ive, pode falar. Ei, gente, boa tarde. Boa tarde. Enquanto eu ouvia vocês, eu lembrei de um print que eu fiz do meu sobrinho, que passa por processo de depressão. E aí eu fico observando o quanto, às vezes, conclusões que a gente vai tomando aqui, para quem vive na depressão, melancólico, às vezes para eles são mais sensíveis para perceber esse tipo de coisa. E ele escreveu assim: se negar a sofrer genuinamente, também te nega a sorrir genuinamente. Eu achei tão bonito quando eu vi, e aí ouvindo vocês eu me lembrei desse print e quis compartilhar, porque é exatamente isso, né? É o paradoxo do qual ninguém consegue escapar.
Não dá para não sentir as Nossa, duas. Ive, que coisa mais linda. Acho que, né, não tem nem palavras aqui. Acho que encerramos com chave de ouro, né? Pensando isso, dessa capacidade de deixar os sentimentos virem genuinamente, né? O quanto isso é importante, isso é difícil, mas o quanto enriquece, né, o nosso processo, a nossa vida, a nossa forma de lidar com as coisas. Então, realmente, não não sentir ou evitar de sentir o desconforto, evitar a tristeza, evitar a dor, nos leva para um lugar impossível de sustentar, né? E nos leva a não sentir todo o resto, que poderia ter ali essa capacidade de, né, de fazer germinar ali naquele solo coisas tão bonitas, mas que a gente precisa primeiro conseguir aceitar tudo que vem ali, né, para enriquecer aquele solo, para que ele não fique aquele solo pobre, sem nada, onde nada germina, nada floresce, né, então acho que é bem bonito pensar nisso, e aí, como eu sempre gosto de trazer, como a gente pode levar isso para a nossa clínica, né, para olhar para os nossos pacientes, ajudá-los a acolher tudo isso, ajudá-los a preparar esse terreno para que coisas boas floresçam ali, junto com o caos, junto com as tristezas, né, que a gente não fique só esperando esses momentos ideais que não vão acontecer, né. Ô, Dani, a gente já acostumou que para você é boa noite, então você tem total licença para falar boa noite. A gente sabe que é boa noite, bem, bem tarde da noite, inclusive, tá? Fica tranquila. Alguém quer comentar mais alguma coisa? O que vocês acharam? Gostaram? Vocês estão no meu time de, nossa, toda vez que eu leio um capítulo, eu falo, nossa, que capítulo lindo, ai, gostei tanto desse capítulo. Cada um melhor que o outro, né? Então vamos lá, vamos tirar nossa fotinha. Todas prontas. 1, 2 e. Deixa eu ver se deu certo. Ótimo. Mando lá para vocês. Obrigada, viu, gente? Beijo, beijo. Até semana que vem, viu?